Fala nação, beleza galera? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com seus amigos, que aqui no nosso canal Mundo Fla React você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado do Brasil, Flamengo. Galera, preparei aqui para vocês alguns posts que nós vamos reagir junto aqui com um pacotão de notícias diárias do Mengão. Peço vocês que deixem aí nos comentários o seu feedback. O Jonatas Euclides está fazendo aniversário, tirou uma foto da tela com nós três e falou comemorando o aniversário com essas feras aqui. Irmão, feliz aniversário, tá? Papai do céu abençoe, muita saúde para você. Eu quero saber do Atisson o que ele acha, mas a gente tem, antes do Atisson trazer a opinião dele, o Rossi, goleiro Rossi, falando sobre a possível vinda do Tite. Com respeito a Tite. A respeito do Tite, acho que é um grande treinador, com uma grande passagem na seleção do Brasil por 6 anos. Mas nós temos que pensar em nós, seguir treinando, melhorando para o próximo jogo. Treinando, melhorando para o jogo que sigue. Por quê? Bom, os os secadores, estão desesperados. Mas eu sempre falo para vocês, vai na régua do Edu. O Fui Clear, se for a favor do Flamengo e o Edu concordar, irmão, não tem nem discussão. Primeiro ele postou que estava na dúvida. Isso. Depois ele fumou 352 Marlboro e falou, não, arrumei um outro ângulo que foi pênalti, beijo pro Edu. E desse ângulo acaba a discussão. Para mim foi muito mais falta do que, por exemplo, a falta de Samuel Xavier que deu a expulsão contra o Inter, que até agora eu não vi falta. Vamos botar o lance na tela aí que eu quero a opinião de vocês, e a gente respeita a opinião deles que seja igual a nossa, sacanagem, brincadeira. Assim parece que não pegou, realmente. Exatamente. Mas o João tem uma lupa, que aí parece que o cara capou a bola, Bigode. Agora tem a lupa, cadê? Ó. É porque tem outro ângulo. Esse ângulo ainda dá dúvida. Pra mim não tem dúvida não. Nesse ângulo, mesmo nesse ângulo. Teve toque. E tem duas coisas pra mim que chamam bastante atenção na imagem. Primeiro, a ponta do pé do Bruno Henrique balança. O João tá falando isso no meu ouvido aqui. Ela balança, então já dá pra ver que tem o toque. E um outro fator que aí não é nem no Bruno Henrique, sim no Gilberto. O Gilberto, quando ele dá o chute, ó, olha a cara dele de dor. Ele sabe que ele tocou no Bruno Henrique. Ele sabe que ele tocou no Bruno Henrique. Ele machuca o pé lá. Ele sente a pancada do Bruno Henrique. Rapaz, não tinha reparado isso. Pra mim não tem discussão, isso aí é pênalti aqui, é pênalti na Inglaterra, é pênalti na Arábia, é pênalti em Marte, se tiver futebol por lá também. Menos naquele estádio, daqui do Rio de Janeiro. Daqui essa do situação estado, aí... Do estado, não, do país, aquele estádio lá. Que lá não tem. Lá não tem, não vou falar o nome porque eu não quero ser cancelado. Mas lá não tem, não. Olhando esse lance aí, se o Bruno Henrique não toca na bola, seria falta porque ele foi de sola. Mas ele toca na bola e tira a bola do pé do Gilberto. E aí, nesse caso, acaba atingindo o pé do Bruno Henrique. Pênalti. Pênalti, claro, então não tem discussão, né? Pra mim não tem discussão. Então vamos fazer o seguinte, viramos a página, vamos ver os gols. Tem melhores momentos, João? Tem os melhores momentos. Do Cuiabá, depois da expulsão do Martinelli. Ora, tem a situação do Tite no Flamengo, e aí, Tite vai fechar, não vai? O Flamengo tá otimista com a situação. Eu falei a semana passada, pessoas que conhecem bem o Tite, e até dei essa notícia lá no meu canal, tudo, que é óbvio, né, Mauro? Isso, a gente vai falar daqui a pouco, só que o Tite não vai querer assumir o Flamengo logo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Isso aí seria pouco inteligente da parte do Tite, que o próximo jogo do Flamengo é contra o Corinthians, ex-clube do Tite, onde ele é um grande ídolo, em casa. Ele sabe que seria ali mal recebido pela torcida corintiana, já que ele negou o Corinthians 4 vezes recentemente e tá apalavrado com o Flamengo. Mas eu também sei que tem muita gente tentando convencer, inclusive ligada ao Corinthians, que ele não feche, porque ele pode se queimar com o Corinthians. Tem muita informação pra gente trazer sobre a realidade. E aí, Tite tá realmente fechado? Vai fechar com o Flamengo e vai assumir depois da data FIFA? Essa é a confiança do Flamengo. O Flamengo tá confiante pra isso, porque depois do jogo contra o Corinthians tem a data FIFA e aí o Tite assumiria
na data FIFA esse Flamengo, até para já ter um tempo de trabalho. Mas antes da gente falar de toda essa situação do Flamengo, para você ainda é o melhor treinador do futebol brasileiro. Né? Porque não trabalha há 10 meses, né? Sim. Para mim, o trabalho na seleção foi uma baita decepção. Eu falava até antes das Copas, que eu falava pífio. Porque teve recorde lá em eliminatórias, mas isso pra mim não conta nada. E a imprensa fazia... É campeonato estadual, eliminatória sul-americana equivale ao campeonato estadual das seleções. É isso. Nada. E a imprensa fazia um fuzuê, recorde, bateu recorde, números impressionantes. Só que muitos amigos na mídia também. Tem. Muitos amigos. Tem. Muitos. Só que no Corinthians, ele fez um trabalho... turma lá do setorista da CBF, então, naquela época, Nossa Senhora. E a turma do Tatiquês também, né? Qualquer coisa que... Não, porque tudo que o Tite faz... Eu lembro de 2018, 17 para 18. Aí o Luan agora é fácil falar, Luan. A carreira dele caiu, foi pro ralo, né? Coitado. Felizmente. Aliás, até hoje ninguém ligou, nada aconteceu, né? Do espancamento no motel, né? Tá normal. O cara apanhou dentro do motel, entraram lá, invadiram, bateram no cara e tudo tá certo. Isso agora é coisa normal no Brasil. Mas o Luan, ele era rei da América, campeão da Libertadores, ele não era convocado, não jogava. E aí a gente questionava, porque ele era um jogador que encontrava boas soluções. Aí o argumento era assim, não, no desenho tático do Tite o Luan não se encaixa. Tá bom, mas você não pode ter num grupo de 23, 24 jogadores, sei lá, na época eram 23, agora mudou para 26, né? Com 23 jogadores, você não pode ter um atleta com uma característica diferente dessa base com a qual você trabalha, até para mudança de comportamento da equipe, a mudança estratégica, tática, o cara é diferente dos outros. Não é para ele ser titular absoluto, está ali, disponível. É que nem você ter o centroavante mais pivôzão e o outro de movimentação, você tem dois estilos, né, na formação de um elenco. Sempre tinha uma desculpa. Ou seja, era uma forma e o cara tem que se encaixar naquela forma ali, senão não serve. Eu acho isso assim, uma coisa estranha quando você entra numa seleção brasileira, porque você tem um leque de opções, né? E alguns jogadores se impõem. Isso aconteceu depois com o Vinícius Júnior. O Vinícius ganhou uma vaga com o Tite na marra. Ele não convocou, a imprensa internacional não entendeu nada. Aí se machucou o Neymar, ele chama o Neymar, não lembro agora qual foi exatamente o período da data FIFA, são tantas, mas houve essa situação, né, antes da Copa. Aí ele chama, aí o Vinícius depois começa a jogar e tal, ele escalou o Vinícius uma vez de quase lateral esquerdo. Quer dizer, não havia realmente nenhum empenho dele, assim, não, esse moleque está jogando muito, eu tenho que dar um jeito de colocar ele no time. Pelo contrário, aí o Vinícius ganhou uma posição na marra. Aí na Copa do Mundo ele tirava o Vinícius, que era o melhor jogador de ataque dele, o que participava de mais gols. E no jogo da Croácia ele estava fora de campo há um tempão quando o Brasil foi embora da competição. Então, assim, o Tite cometeu, acho que, muitos erros ali na Copa do Mundo. Não sei se ele entende como tal, se ele tirou algumas lições dali, mas me impressionava, assim, também como tinha uma turma do Tatiquês que tudo que ele fazia era certo. Parecia que o Tite tinha receita de bolo para ganhar a Copa. E é só, olha, esse cara não se encaixa, a receita do sucesso é essa aqui. Ninguém sabe qual é a receita do sucesso. Aí a gente viu, ao contrário da Copa do Mundo, o técnico da Argentina lá, o Scaloni, um cara jovem, sem experiência nenhuma como técnico de time principal, só de base, mudar um time radicalmente de jogo para jogo, e mudando jogadores, características, para tentar avançar, encontrando soluções, e deu certo. E deu certo. Acho que foi, daí acho que dá para tirar muitas conclusões. Como o Tite é um cara esperto, e ele se reinventa, eu imagino que ele possa voltar ainda como um bom treinador, tirando lições, inclusive, da Copa do Mundo. Se bem que Copa do Mundo, seleção, é diferente de clube, né? Ele não tem o dia a dia. Clube é dia a dia, ele é bom nisso, né? Ele é bom nisso, ele convence os caras a jogar por ele tem aquela manha de levar bem os boleiros e tudo mais, e seleção se reúne, joga, vai embora, reúne de novo, aí na próxima o cara tá machucado, não pode convocar, e assim segue, é diferente. E aí, Mauro, perguntando sobre isso, né, porque tá aqui na tarja, Tite e Flamengo ainda vivem período de indefinição. Pra mim, não, tá? A informação que eu tenho não é de indefinição. Pra mim é pelo contrário, o Tite tá palavrado com o Flamengo, ele está palavrado com o Flamengo. O Tite tá fechado, nesse momento tá. Só que o negócio o Tite, e aí a informação, ele não quer assumir no jogo contra o Corinthians. É óbvio que ele não vai querer assumir no jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Porque o corintiano pode estar brabo, que ele negou o Corinthians algumas vezes. Agora, tem uma pressão no Tite, principalmente de imprensa, até mesmo de torcida, para que ele não aceite, já que ele negou o Corinthians. Né? O próprio craque Neto, que meu parceiro, ele fez recentemente, eu vou cobrar, que o Tite falou que se ele assumisse outro clube, ele ia ser um mentiroso. E tem uma pressão. A pergunta que eu digo, Mauro, a informação que eu tenho é que tá palavrado. Que ele vai assumir o Flamengo, que já tá tudo fechado. Agora surge que ele quer aumentar um pouco o tempo de contrato, que aí não é informação minha, eu li.
Agora, pra você, ele também tá palavrado. E outra, a pressão pode surtir algum efeito ou não? O Tite só não quer mesmo assumir contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Você tem informação ou não tem? Eu não tenho essa informação, eu só vejo especulação de que ele não quer assumir. Desconheço que ele tenha já acertado e essa história de que ele não quer enfrentar o Corinthians, eu vejo pessoas falando. Não sei até que ponto isso é verdade, não vou dizer que isso é impossível. Eu só sei que se o Flamengo, se for realmente isso, o Flamengo aceitar isso, é um absurdo. O Flamengo aceitar isso é um absurdo. Dele não comandar contra o Corinthians. Se você está contratando um profissional para ele começar a trabalhar, contra quem vai jogar é problema dele. Isso não existe. Na minha visão, isso não existe. Ah, mas os corintianos vão ficar zangados. Azar dos corintianos. Ora, você está contratando o técnico. Isso aí me lembra do Eduardo Bandeira de Melo, quando contratou o Guerreiro e o Sheik. O Corinthians não conseguia pagar os jogadores, o Flamengo foi lá e pegou os dois. Fizeram aquele acerto triangular, né? O Flamengo assumiu parte da dívida e tal, tudo bem, beleza e tal. Aí tinha o Flamengo e o Corinthians no Maracanã. Aí descobrimos, como é que fala eu e outros jornalistas, às vésperas do jogo, que o Guerreiro e o Sheik não jogariam. 2015 isso. Por quê? Não, porque num acordo lá, o pessoal do Corinthians falou para o pessoal do Flamengo, não, a gente negocia o jogador, mas não pode jogar contra a gente agora, nesse próximo clássico do Maracanã. O Flamengo foi sem os dois, tomou de 3-0 no Maracanã. Foi no dia que os caras colocaram o hino do Corinthians lá no alto-falante do Maracanã, a torcida ficou furiosa, né? Para manejar o Casagrande. Porque manejar o Casagrande é manejar de várias maneiras, não tocando o hino do Corinthians dentro do Maracanã, pô, que ele estava lá comentando o jogo na época pela Globo. Tudo bem o Casagrande e tal, mas tem que menor cabimento. Tocar indo do Flamengo em Itaquera, domingo, sábado? Não vai, óbvio que não. Só que faltava. Agora a escalação do Flamengo, indo do Flamengo? Não, não tem que tocar indo do Flamengo em Itaquera, pelo amor de Deus. Só que faltava também. Então os caras eram tão, assim, fora tinha uns caras do Flamengo lá, e no Maracanã também, na gestão, tão, assim, fora do futebol, que não entendem certas coisas do futebol, que fizeram essa pataquada. Ainda tomou de 3-0. Na época eu critiquei muito isso. Você está contratando o jogador é seu, cara. Não tem esse negócio de, não usa contra mim. Eu vou usar, cara. O emprestado tem aquela brecha, né? Emprestou o jogador, não pode jogar contra, que também acho isso errado. Mas se a lei permite, ok. Agora, você contratou o cara definitivo. É a mesma coisa, você está contratando o técnico. Eu penso assim, se o dirigente chega para o Tite, acerta tudo, ele fala, olha, certo, beleza, para mim tá tudo ok. Só que eu não quero estrear contra o Corinthians, eu falo, Tite, muito obrigado, tchau. Tchau, ué. Tchau, vou contratar outro cara. É lógico, cara, o clube tem que estar sempre. Você faria isso mesmo? É óbvio. Porque não tem, é óbvio. Tem hoje outro e aí problema dele, o São Paulo era a solução e virou uma desgraça. Ora, o Dorival não servia, depois aí que foram buscar o Vitor Pereira, aí perdeu num 4-1 pro Fluminense, o Carioca, os jogadores não levaram nenhuma responsabilidade, toda a culpa foi colocada no técnico, que ali tem um ponto muito discutível, né? Qual o tamanho da culpa ali do Vitor Pereira daquele 4-1? Eu acho que foi bem pequeno, hein? Aí foi muito dos jogadores, e ele foi demitido por conta daquele jogo. Será que não era o momento ali, ainda no estadual, de limar alguns caras do elenco e ficar com o treinador e bancar? Qual seria o curso da história? Não sei. Talvez fosse o caso. Mas sempre estourando do lado do técnico. E vai pagando multa. Pagando multa. Quem já trocou tantas vezes, eu não aceitaria isso de jeito nenhum. E você não tem a informação do acerto? Eu não. Eu falei com pessoas do Flamengo que me disseram que já tinha tudo apalavrado com o Tite. O Euvênia já vai comentar esse jogo. Na minha opinião, uma coisa muito desesperada do Flamengo. A gente não consegue encontrar melhora no Flamengo. E também, quem que achar que só pela saída do Sampaoli, tecnicamente, taticamente, o Flamengo ia voar? Não é assim. Vai ter que ter um processo e a chegada de um novo treinador para colocar o seu trabalho ali com a sua cara. E quando chega esse treinador, Vene, gostou do Flamengo contra o Bahia? Não gostei, vou ser bem sincero, mas foi o que você falou. Eu não imaginaria que o Flamengo fosse melhorar com a saída do Sampaoli, a chegada do Mário Jorge, que está ali para apenas cumprir papel. Só para ficar na área técnica. Exatamente, porque a gente sabe que ele teve poucos dias para trabalhar. A melhora técnica não ia ter de uma hora para outra. O que eu achei jogadores mais motivados, deu para perceber alguns atletas mais motivados. Mas fora isso, eu não gostei nem um pouco. Antes de mais nada, queria parabenizar a torcida do Flamengo que compareceu ao Maracanã, porque não tinha nenhum motivo para ir ao Maracanã nesse jogo, a verdade é essa, e mesmo assim foi quase 50 mil pessoas no estádio para ver um Flamengo comum, um Flamengo normal. Mas eu quero destacar a partida do Pulgar, partidaça do Pulgar, um dos melhores em campo, se não foi o melhor em campo. Fabrício Bruno novamente jogando bem. Então esses dois, na minha opinião, foram os melhores em campo. Agora, tem alguns atletas que precisam evoluir bastante. Quem? Vou dar um exemplo. Pedro, embora tenha feito o gol da vitória de pênalti, precisa melhorar muito.
E a fase do Pedro só confirma a péssima fase do Gabigol. Porque o Pedro mesmo, estando numa péssima fase, foi mantido como titular e o Gabigol mantido como reserva, como opção para o segundo tempo. Então acho que esses dois jogadores eles têm que melhorar. Vai melhorar? Acho que sim. O Vene, o Pedrosa, trouxe 2 nomes que ele já elogiava mesmo com o Sampaoli, que é o Pulgar e o Fabrício Bruno. Inclusive, são nomes que ele sempre fala por aqui e às vezes só eles se salvavam em partidas. Mas tem um outro nome que eu já sei que você é fã, e o homem quer te dar o cara, não quer mais não. Que ele jogou muita bola e ficou muito nítido que o que ele precisa é só de um bom ambiente. É o Everton Ribeiro. Fernanda, quando existe uma bagunça dentro do time, como era a bagunça do Sampaoli, como era também muitas vezes a bagunça do Vitor Pereira, o coletivo ele acaba despotencializando o individual. E no caso do Everton Ribeiro, vale lembrar aqui em relação à companhia que ele tem ao lado dele. Eu acho o Wesley um bom jogador, um cara que tem muito potencial. No ano de 2022, onde o Everton Ribeiro joga demais, ele tinha ao lado o Rodinei, que era um cara extremamente potente e que conseguia dar progressão nas jogadas de forma inteligente, de forma potente, com o Everton Ribeiro. O Flamengo faz 2 gols importantíssimos em 2022, com o Pedro fazendo aquele gol na Arena da Baixada e na própria final da São 2 jogadores Libertadores que jogaram muito tempo juntos. dessa também. trama. Então o entrosamento deles é muito importante. O Everton Ribeiro, além de ter feito um grande jogo contra o Bahia, você vê a quantidade de vezes que ele aciona o Wesley e o Wesley não consegue dar sequência nas jogadas com a mesma inteligência e não consegue acompanhar o raciocínio do Everton Ribeiro. E vou além, um time que não tem a Arrascaeta não pode se dar o luxo de não ter o Everton Ribeiro dentro da sua equipe para organizar. Então assim, cara, vamos falar do Everton Ribeiro? Tudo bem, ele não faz uma boa temporada e eu concordo plenamente com isso. Mas tecnicamente falando, quando o time tem um mínimo de organização, ele vai sobressair porque ele é muito acima da média em relação à técnica do que os outros companheiros. Tem muita gente que fala que ele não marca, mas ele é um dos caras que mais correm para dar combate nesse time, porque ele consegue ter a inteligência defensiva também. Então é um grande jogador. Se o Flamengo está pensando em não renovar com ele, na minha visão, é um grande erro. Para onde ele for no Campeonato Brasileiro, para qualquer time, ele vai deitar e andar, porque joga demais o Everton Ribeiro. Eu penso um pouco diferente sobre o Everton Ribeiro. A partir do momento que eu defendo a ideia de reformulação no elenco, assim, eu sempre falo isso, acho que tem ciclos. E, na minha opinião, o ciclo do Everton Ribeiro chegou ao fim. E quando a gente fala em renovar, será que o Everton Ribeiro ele vai aceitar uma proposta do Flamengo de receber muito menos? Porque ele está entregando muito menos, a verdade é essa. Para mim ele é craque, ele é gênio, ele joga muito com a bola nos pés. Mas fisicamente falando, ele não consegue mais entregar da mesma forma que ele entregava antes. Nesse jogo aí mesmo, acho que no primeiro tempo ele foi melhor em campo, mas no segundo tempo caiu muito de produção. Então a verdade é essa, o Everton Ribeiro não é mais o Everton Ribeiro de outrora. Então ele vai aceitar redução salarial? Ah, mas se ele for para um outro clube, ele vai jogar muita bola. Gente, é ciclo. Você não pode simplesmente prender um jogador aqui, porque se ele for para um outro clube... E outra... Quantos anos ele tá? Se eu não me engano, 34. E outra, quem me garante que ele vai para um outro clube brasileiro? Ele pode muito bem para um clube do mundo árabe, por exemplo, que ele é muito bem quisto lá, inclusive já teve uma boa passagem por lá. Eu só defendo a reformulação... 34. E por isso que eu falo assim... É momento, é ciclo. O ciclo dele chegou ao fim, o ciclo do Felipe Luiz chegou ao fim, o ciclo do Rodrigo Caio chegou ao fim, o ciclo do Pablo, embora tenha contrato longo, também chegou ao fim. É por isso que eu defendo a não renovação do Everton Ribeiro se for pelos mesmos moldes financeiros. Porque não adianta você manter o salário dele, porque ele tem um dos maiores salários do atual elenco, mas ele não entrega mais da mesma forma. Só frisar que a gente não discutiu isso aqui, mas pra mim foi pênalti do Gilberto, tá? Foi pênalti demais, assim. O Gilberto chuta o Bruno Henrique quando o Bruno Henrique toma a frente dele. E aí o lance da expulsão é interpretativa. A gente vai ficar aqui discutindo o tempo inteiro. É isso. Mas eu queria muito, muito parabenizar também, como o Vene já falou, a partida do Pulgar. É um cara que mesmo com o Sampaoli, na bagunça do Sampaoli, ele era um cara que conseguia organizar as coisas ainda. E mais uma vez, inclusive indo muito bem na bola parada, né? Sim. Quase fez 2 gols de falta. Então eu gosto muito do Pulgar, desse jogador, um acerto aí da diretoria do Flamengo. É verdade. Agora, o que a gente faz de leitura, talvez até... Eu estava ávido pro programa de hoje. Cadê seu treinador? Meu treinador, só depois do jogo contra o Corinthians. Por quê? Porque ele Porque não é o quer encarar Corinthians? o Corinthians, exatamente. Esse é E o assim, motivo? posso ser bem sincero, essa é a resposta que a diretoria do Flamengo tem. Eu vou me colocar na situação do Tite. Eu acho até que ele está certo. Eu acho que é uma exposição desnecessária que ele vai enfrentar nesse momento. E não vai mudar nada para o Flamengo não ter o Tite na beira do campo justamente contra o Corinthians. Na minha opinião, não vai mudar nada. Mas vem cá, o Big Boy se perguntou na cirurgia que ele ia fazer. Do joelho. Eu não tenho essa informação. Mas a sogra não.
Sogra. Não tem sogra. Não. Não. Dizem, eu Não. também eu não tenho embasamento total, mas dizem que ele tem uma cirurgia marcada no joelho, que ele já até mandou fazer a prótese, etc. E que ele estava programado com isso aí e isso atrasaria. Pode ser Mas também ele vai uma... jogar ou vai ser treinador? Ele é treinador Então só. não que é o faz ponto. nada no Não joelho. vai fazer gente. nada Pode no ser também joelho. o famoso cortina de fumaça para não escancararem isso, né? Até porque, assim, provavelmente... Não, oficialmente ninguém vai falar isso. Claro, claro Olha, que não. o Tite Eu não, não quer quero enfrentar enfrentar o Corinthians. E assim- Mas o seu Vene Casagrande... E faz total sentido, porque para a diretoria do Flamengo demitir o Sampaoli é porque já tem algo encaminhado. Claro. Eles jamais vão... Eu conheço a diretoria do Flamengo. Se a gente parar e analisar as últimas decisões que essa diretoria tomou, eles jamais iam demitir o treinador não tendo o outro comandante alinhado. É o modus operandi. Jamais, E esquece. aquele outro lá? Qual deles? Aquele lá que tá na Não, Arábia? esquece. Isso aí tá muito bem com o Cristiano Ronaldo, esquece. O que Esquece. é que você tá me olhando? Vamos olhar a tabela? Bota Eu aqui, fico ó. imaginando, vocês estão com medo com o Tite chegando? Com medo? É. Ai, ainda dá tempo, hein, Fogão? Ainda dá tempo, hein? Ó, Fala mais. cuidado. Vamos lá, Vene. Dá tempo de quê, Vai, Vene? fala. Não, Com o deixa Tite é ele. outra história. Deixa ele de falar. quê, O Tite é outra história. Ele vai chegar botando aquelas frases lá no vestiário, entendeu? É isso. Gabigol, volte a ser o Gabigol. Aí o cara se emociona, entendeu? Everton Ribeiro, confia em você. Vene, o campeonato do Flamengo hoje é ficar no G4, Vene. Calma, cara. Esquece título, entendeu? Não começa. É ficar no G4. Olha aqui, ó. Todo mundo já jogou, né? Só não jogou Goiás, que a gente vai mostrar. É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal aqui, Mundo Fla Reacts, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você está gostando do nosso conteúdo aqui no YouTube, puder nos ajudar a trazer vídeos diários como esse sobre o Mengão, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também, galera, compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais querido do Brasil aí, o Flamengo, com notícias de última hora do Mengão, de pré-jogo, pós-jogo e análise completa para você dos comentaristas.